Paz de Cristo, povo de Deus, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Pregador. Estamos de volta depois de um tempo aqui de ausência, mas vamos fazer de tudo para que nós possamos estar compartilhando mais vezes aqui vídeos sobre a Palavra de Deus, sobre pregação, sobre estudos bíblicos, bíblias de estudos e muito mais. Hoje vamos estar observando o livro de Lamentações de Jeremias. Vamos trazer algumas lições que essas passagens tão poderosas trazem para nossas vidas e vamos compartilhar como você pode aplicá-la em uma pregação, em um sermão. Vamos? Bom, nesta oportunidade estaremos observando aqui o texto que se encontra no livro de Lamentações de Jeremias, capítulo 3, vamos ver a partir do verso 18. Vamos estar fazendo a exegese desse texto, trazendo ideias de como preparar um sermão baseado nesta palavra e trazendo lições que esse texto traz para nossas vidas e a aplicação dele nos nossos dias. Bem, diz assim o versículo 18. Então eu disse, pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do pesar e da amargura. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Entretanto, disto me recordo e portanto tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, pois suas misericórdias não têm fim. Novas são a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Nesse texto aqui, a primeira parte que nós precisamos entender é saber o que havia acontecido. Aí eu fiz algumas anotações aqui na parte lateral da Bíblia Thompson, marquei os versículos que eu ia fazer a leitura no dia que eu preguei essa palavra na minha igreja e fiz aqui anotações de meditação, porque para mim dessa forma fica mais prático, mesmo que depois eu veja esse texto, essa palavra em outro momento, posso trazer até alguma pregação diferente acerca da mesma palavra, com outro tipo de aplicação, mas ideias de momentos de meditação, de experiências com Deus, enquanto li essa palavra, vão ficar aqui gravadas. Então, para mim, isso facilita muito, já me dá pontos de partida de momentos que eu meditei e que guardei aqui o sermão escrito já na própria Bíblia, na lateral. Fica de uma forma, para mim, muito mais prática e fácil de usá-la e manusear. Faz com que esse texto seja mais íntimo e essa experiência seja gravada aqui. E a primeira ideia que esse texto me traz quando eu leio é: os pensamentos, eu até anotei aqui, pensamentos nutrem a alma. Os pensamentos, ele alimenta as nossas almas. Só que o que vai fazer a diferença é que tipo de alimento a nossa alma está tendo. De pensamentos maus ou pensamentos bons? Observe que no verso 18 ele vai dizer: então disse eu, pereceu a minha esperança, com a força como também a minha esperança no Senhor. Lembra-te da minha aflição, do meu pranto, do pesar e da amargura. Minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim. Ele se lembrava do que havia acontecido. E o que havia acontecido? Jerusalém foi destruída em 586 a.C. O templo foi queimado, muros derrubados, judeus levados cativos. O juízo de Deus havia sido aplicado naquela nação, embora Jeremias houvesse muitas vezes pregado o arrependimento para que esse povo se voltassem para o seu Deus. Eles ignoraram a pregação do profeta, viveram na sua idolatria a falsos deuses, e essa era a conta de tudo que eles haviam feito, praticado, que agora eles teriam que pagá-la. E isso abateu o coração do profeta. Quando ele diz, minha alma certamente se lembra e se abate dentro de mim, ele está dizendo que ele pensava em tudo isso que havia acontecido. Ver os muros derrubados, ver o templo queimado, ver tudo que havia acontecido no seu lugar, em Judá, onde ele realizou seu ministério. Então isso trazia abatimento e desconforto e tristeza ao coração dele. E toda vez que ele lembrasse disso, é como se ele perpetuasse essa sensação de tristeza e de dor. Por isso que eu anotei aqui, pensamentos de dor. Revive a tristeza, prendem a alma e cessa o louvor. Ou seja, pensamentos de dor faz com que você fique revivendo aquela tristeza. Então tu pode aplicar isso na vida da pessoa, em situações difíceis ou ruins que aconteceram. E o fato de ela ficar pensando ou relembrando faz com que a sua alma esteja presa em uma tristeza, ela esteja toda vez revivendo aquele momento ruim que aconteceu. E sendo assim, a sua alma pode ser presa em uma dor, presa em uma tristeza, em uma mágoa, ou até mesmo uma depressão. Eu anotei aqui o Salmo, que ele vai dizer que liberta a minha alma da prisão, para que eu louve o teu nome. Que é o Salmo 142, verso 7.
Ou seja, uma alma presa em tristeza, muitas vezes ela vai ficar aprisionada de modo que a pessoa não consegue mais cantar, a pessoa não consegue mais adorar, a pessoa não consegue mais ter alegria em seus dias, em sua vida. Vendo uma alma triste, a gente se lembra de Elias, quando olhou para Deus e disse: olha, Senhor, basta, porque não sou melhor do que meus pais. Ele queria que Deus tirasse a vida dele, porque na mente dele, o pensamento dele, ele havia se frustrado em seu ministério, não havia cumprido o que Deus queria, na mente dele não havia acontecido o resultado que ele esperava, que Acabe se arrependesse, que Jezabel se convertesse, o povo de Israel voltasse para Deus. E quando ele vê aquilo, traz tristeza ao seu coração, de modo que ele pensa que acabou para ele. Assim como também Jó, em um dia que ele amaldiçoou o seu nascimento, porque a tristeza da situação que ele vivia fazia com que a sua alma não encontrasse mais esperança. E isso se encontra aqui no livro de Jeremias, quando ele diz: pereceu a minha força, como também a minha esperança no Senhor. Então pensamentos de dor, eles aprisionam a nossa alma, nos prendem em tristeza e faz com que a gente não tenha mais esperança nem alegria de viver. Porém, o oposto acontece quando se pensa em Deus. Pensamentos bons produzem esperança. Aí eu anotei aqui: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Pensamentos bons, exemplos, coloquei uns versículos que nos mostram exemplos de pensamentos bons. Embora o principal seja essa parte aqui do versículo 21, que diz: entretanto disto me recordo, portanto tenho esperança. Jeremias, ele tem um vislumbre de esperança no caráter de Deus. E qual é o caráter de Deus? O caráter misericordioso, fiel. O Salmo 103 vai dizer que ele não retribui segundo os nossos pecados. E 2 Timóteo 2,13 vai dizer que se nós formos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar a si mesmo. E os pensamentos bons que nutrem a nossa alma de esperança, temos um exemplo em Jó, capítulo 19, verso 25, quando ele diz que eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Jó estava consumido de enfermidades, de desastres que havia acontecido na sua vida, mas ele tem um vislumbre de esperança a partir deste pensamento: qual? O meu Redentor, ele vive. O Salmo 42,5, que Davi diz: olha, porque estás abatido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Provérbios 15,3, que diz que o coração contente formoseia o rosto. Então, um contraste entre pensamentos de dor e pensamentos bons. Um contraste entre o versículo 19, que diz que lembra-te da aflição, do meu pranto, e diz: a minha alma certamente se recorda ou se lembra e se abate dentro de mim, com o contraste do versículo 21, que diz: entretanto disto me recordo e portanto tenho esperança. Em outras traduções, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então, se os pensamentos maus alimentam a alma de tristeza e aprisiona, os pensamentos bons alimentam a alma de esperança. Por isso, Colossenses, eu botei aqui Colossenses 3,2, Paulo vai exortar os irmãos a pensar nas coisas que são do alto. E aqui embaixo fiz uma anotação: depois de pensar no alto, as coisas que vêm do alto. Pensar no alto me leva a Deus e me faz contemplar. Leva a Deus, a sua misericórdia e a sua fidelidade. Quando Jeremias pensa no caráter de Deus, isso traz esperança para ele. Por isso que nós devemos pensar nas coisas que vêm do alto, não dessa terra. Porque não há esperança nesse mundo, mas quando nós olhamos para Deus, nós vemos um Deus cuja as misericórdias não têm fim, elas se renovam cada manhã, a cada novo dia. É uma prova que as misericórdias do Senhor foi a causa de não sermos consumidos. E a sua fidelidade de Deus com pacto com Israel, com o seu povo. Porque Deus não havia exterminado o seu povo completamente, mas ele havia preservado a Jeremias e muitos judeus. Então, aquilo tudo que havia acontecido fazia parte de um propósito. Eu circulei aqui o verso 29 e o verso 33, que vai trazer ideias importantes acerca desta palavra. Que o verso 29 diz assim: esconda o rosto num pó, talvez ainda haja esperança. Jeremias entendeu que havia um propósito em tudo aquilo que aconteceu. Deus queria que o seu povo não fosse totalmente destruído, mas que eles se arrependessem. Eu botei arrependimento e a referência aqui 368 na Bíblia Thompson lá atrás. Ela vai trazer exemplos de arrependimento. E aqui Deus, ele traz um propósito. Tudo que acontece na vida de um servo de Deus é porque ou Deus mandou ou Deus permitiu. E se isso aconteceu é porque Deus tinha um propósito. Qual era o propósito? Arrependimento. Verso 33 vai dizer: pois não aflige nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. Deus não tem prazer na nossa dor. O propósito de
de Deus era que o povo fosse moldado, lapidado. Então eu lembrei de Jeremias 18, quando o olheiro está em mim, as suas obras como faço. E essa foi a mensagem que eu trouxe no último culto que eu preguei na igreja. E essa passagem que eu quero compartilhar com vocês. Estaremos nos esforçando para gravar novos vídeos, para estudarmos juntos a maravilhosa e poderosa palavra de Deus. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus.